Olá! Na aula de hoje, vamos abordar algumas nuances existentes na linguagem escrita. Isso é com relação à linguagem oral. Vamos colocar que na linguagem oral temos alguns artefatos, né? Temos alguns aspectos que fica mais fácil de nos expressar, né? O franzir da testa, né? Que não está na linguagem é, escrita, né? O sorriso, a entonação de voz. E como então fazer isso na linguagem escrita? Vamos ver que nós utilizamos a pontuação gráfica para tratar, né, desse assunto, mas vamos falar de uma certa forma, né, mais rebuscada, de uma certa forma mais aprofundada, e para isso será necessário a gente aprofundar um pouquinho na sintaxe de oração. Né? E aí precisamos rever alguns conceitos que vamos falar agora sobre isso. Então, a pontuação gráfica são artefatos que utilizamos para expressar aquilo que na linguagem oral muitas vezes é traduzido como uma linguagem gestual. Né? Nós falamos, mas também ao mesmo tempo gesticulamos. Né? Então, o sorrir, o exclamar, né? A entonação de voz, então utilizamos a pontuação gráfica para fazer essa artimanha, digamos assim. Então, vamos iniciar falando um pouquinho sobre a vírgula. Né? Então, primeiro, o que a vírgula ela traz para a gente? Né? O que ela significa para nós? Então, lá na quarta série, terceira série, quarta série, nosso professor dizia o seguinte: vírgula é o sinal de pontuação que indica pequena pausa na leitura, o que equivale a uma pequena ou grande mudança de entonação. Aí a gente pergunta, será que é só isso? Né? Será que realmente é só isso? Se a gente perguntar para um aluno de quarta, quinta, sexta série, ele ia falar que sim, é isso mesmo. Né? Mas para nós, né? Vamos ver o que diz aqui esse texto. Por que devemos atentar para o uso da pontuação correta? Veja, né? Devo fazer fogo ou poupar a cidade? Perguntou o imperador da Grécia Antiga. E aí, né, um morador disse o seguinte: fogo não, poupe a cidade. Observe que tem uma vírgula depois do não, né? Fogo não, poupe a cidade. Mas o rei diz o seguinte, né, lá para o imperador: fogo não poupe a cidade. Observe que houve apenas a mudança de vírgula de um local, ou seja, está na frente do não, trouxe aqui para trás do não. Né? Então, a primeira frase, fogo não, poupe a cidade. A mesma frase, só desloquei a vírgula, é um pouquinho antes, fogo, não, poupe a cidade. Mas esse deslocamento de vírgula, ela trouxe uma modificação total, né, da ideia expressa aqui nessa frase. Então, será que é só para entonação de voz? Será que eu vou usar vírgula só para dizer, preciso entonar a voz, parar aqui, uma pausa? Será que é só isso? Né? Então, a gente vai prosseguir um pouco mais ainda. Devo usar vírgula somente para indicar uma pausa? A primeira frase, não entre. E agora eu vou colocar uma vírgula no meio dessa frase. Né? Não entre. Observe que só fiz inserir aí no meio do não entre uma vírgula e modifica totalmente o sentido da frase. Não entre, fique lá fora. Né? A outra com vírgula diz não, entre. Né? Não, entre. Está mandando, você pode entrar. Né? Então, o uso da vírgula, ela trouxe uma modificação por completo na ideia. Então não é só a entonação, não é só uma pausa, ela traz significados, né? Traz importância, traz aí a tirar de duplicidade da comunicação. Então precisamos, para isso, rever algumas coisas. Então qual é a finalidade básica da pontuação? Né? Então, assinalar as pausas e as inflexões de voz, entonação, na leitura, né? Ponto significa que eu parei ali, vou iniciar uma nova frase, então vou dar uma pequena pausa ali. Né? Separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas. A gente precisa lembrar o que é oração, o que é período, vamos ver isso logo em seguida. Esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade.
Então, o uso da pontuação, além de trazer, né, de compor, né, de complementar aquilo que na linguagem oral é mais fácil, então ela traz também esse sentido, dá um sentido real, né, um sentido exato para a nossa linguagem. Então, para iniciarmos os estudos sobre essa pontuação, precisamos relembrar o que é frase, o que é período, o que é oração, né? Você se lembra ainda o que é frase? Oração? Se lembra o que é período? Então vamos lá. Frase, né? Frase é qualquer enunciado que exprime comunicação. Qualquer enunciado que exprime comunicação é uma frase. Por exemplo, nossa, exprime comunicação? Sim, né? Eu estou admirado, nossa. Então é uma frase. Oh, exprime comunicação? É uma frase. Blá, blá, blá. Não exprime comunicação? Então não é uma frase. Então, frase é tudo aquilo que exprime comunicação. E oração, o que é então? Oração é a frase constituída com verbo. Então, podemos dizer que oração é a frase constituída com verbo. Observe quando eu falei, nossa, não tem verbo aí. Então, é simplesmente uma frase. Mas a frase composta com verbo, nós chamamos de oração. E período é a frase constituída com duas ou mais orações. Então, nós precisamos entender isso para iniciar o nosso estudo sobre pontuação gráfica. Podemos aí identificar 6 padrões, básicos para as orações pessoais. Então, a gente vai mostrar para vocês quais são esses 6 padrões básicos. Mas antes, vamos mostrar para vocês que toda oração, ela tem os termos essenciais. E quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Então, na maior parte, eu posso dizer assim, que nós temos sujeito e predicado. Esses dois termos, eles são termos integrantes da oração. Por ser integrantes, não podem ser separados. Então, é integrante, eles integram, eles se complementam, estão juntos ali. E, fora disso, nós temos adjuntos, que adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais, eles são termos invariáveis que modificam o sentido do verbo. E os adjuntos adnominais, ele modifica o sentido do nome, está próximo de um nome, enquanto que um está próximo de um verbo, ou de um advérbio, ou de um adjetivo, o outro está próximo de um nome. Então, a diferença é clara. Então, quando nós falamos de termos essenciais da oração, nós estamos falando de sujeito e predicado. São termos integrantes, então eles não podem ser separados. Enquanto que os outros termos são termos acessórios, que pode ser tirado da oração sem perder o sentido daquela oração. Então, quais são os 6 padrões básicos de orações? Então, o primeiro é a oração que eu tenho lá, o sujeito mais o verbo intransitivo. Ah, professor, mas eu não lembro mais o que é sujeito. Então, o sujeito é aquilo, ou seja, é o ser de quem se declara alguma coisa. Na oração, o sujeito é o ser de quem se declara alguma coisa. Por exemplo, o presidente regressou. Quem que eu estou falando que regressou? O presidente. Então, ele é o sujeito da oração. E o predicado. O que é o predicado? Então, se eu tenho o sujeito, que é o ser de quem se declara alguma coisa, o predicado é tudo que se declara do sujeito. Simples, simples assim, viu, gente? Então, 2 termos da oração, sujeito é o ser de quem se declara alguma coisa, e o predicado é tudo que se declara do sujeito. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, padrão de frase, sujeito, sujeito e o verbo intransitivo. Aqui, no caso, eu tenho o sujeito e o verbo intransitivo, que é o predicado. Então, o sujeito é o ser de quem se declara alguma coisa, e o predicado é tudo que se declara do sujeito. Então, nesse caso, nós temos a primeira oração, nesse padrão, sujeito mais um verbo intransitivo. Nós observamos que a oração é a frase constituída com verbo. Então, aqui nós temos uma oração, temos um verbo, temos uma oração. Então, o presidente regressou ontem. Observe que essa palavra que está entre parênteses é um adjunto adverbial.
né, eu posso tirar ela. O mais importante é dizer que o presidente regressou, ele está aqui. Né? Se regressou quando? Antes ou depois da manhã, sei lá. Isso não tem interesse nenhum para nós de imediato aqui na oração. Né? Então, ela só faz modificar o sentido do verbo. Então, o presidente regressou. Nós temos aí uma frase composta de um verbo, então é uma oração. E o presidente regressou, né, é um verbo intransitivo, porque a ideia não precisa de complemento. A ideia está no próprio verbo. Né? Então, regressou ontem. Ontem não é um complemento verbal. Né? Lembrando que o complemento verbal é o objeto direto ou o objeto indireto. Né? E aí tem a questão do predicativo do sujeito também, que entra nessa parte aí. Né? Então, o presidente regressou ontem. Né? Então, se eu colocar assim, o presidente regressou, regressar já tem um sentido completo. Eu não preciso de complementar a ideia. Né? Agora, ontem ou depois, né, ou antes de ontem, isso aqui são consequências, né? São termos circunstanciais, não são essenciais nessa oração. Mas ele dá um reforço para o verbo. Mas o significado do verbo está nele mesmo, né? No predicado está no próprio verbo. Por isso que nós temos aqui um sujeito e um verbo intransitivo. É o primeiro padrão de frase. No segundo padrão, importante a gente mostrar aqui, o presidente regressou ontem. Como é que eu faço para reconhecer o sujeito da oração? Né? Então, fazendo a pergunta antes do verbo, né? O verbo, né, é o verbo aqui, qual é o verbo? Regressar, né? Regressou, regressar. Então, o verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, aqui regressou, a ação de regressar, então é um verbo. Então, lembrando, o verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Né? Choveu ontem, né? Choveu, ação de chover. Né? O rapaz andou, ação de andar. Né? O dia está lindo, né? Eu estou fazendo aqui, estou dizendo o estado do dia de ontem, né? Ou o dia de hoje. O dia está lindo, né? O estado do dia. E, né, fenômenos, trovejou, fenômeno da natureza. Então, como é que eu faço para reconhecer o sujeito de uma oração? Fazendo a pergunta antes do verbo. Né? O verbo é regressou, né? O verbo regressar. Então, a pergunta quem para as pessoas e o que para as coisas. Então, o presidente é uma pessoa, então eu vou. Quem regressou ontem? A pergunta que eu faço antes do verbo. Né? Verbo regressar, então, antes do verbo. Quem regressou ontem? O presidente. Então, já sei que o presidente é o sujeito da oração. Né? Se ele é o sujeito, o resto é o predicado da oração. Né? Então, regressou ontem é o predicado da oração. Né? O segundo padrão de oração. Sujeito, agora tem um sujeito e tem um verbo transitivo direto. Né? Sujeito mais um verbo transitivo direto. Então, nesse caso, né, nós temos o sujeito, que é o ser de quem se declara alguma coisa, temos o verbo, né, e esse verbo ele precisa de um complemento. Né, e esse complemento não precisa de preposição. Por isso nós chamamos de objeto direto, que é o termo que completa o sentido do verbo sem o auxílio de uma preposição. Lembrando que preposição é palavra invariável que liga palavra e às vezes orações, né? Mas o foco dela é ligar palavras. Então, o chefe da divisão assinou o termo de posse. Né? Na manhã de terça-feira. Lembrando que esse é o dia, né? A circunstância de tempo, de hora, de lugar, nós chamamos de adjuntos adverbiais, né? Modifica o sentido do verbo de um adjetivo ou de outro advérbio. Né? Então, são termos circunstanciais. Eu posso tirar e a frase continua com o mesmo sentido. Então, o chefe da divisão, que assinou o termo de posse, foi o chefe da divisão. Então, o sujeito, o chefe da divisão. E o predicado, né? É tudo aquilo que se declara. O que eu estou declarando do chefe da divisão? Que ele assinou o termo de posse da manhã da terça-feira. Então, tudo isso aí, né? Assinou o termo de posse na manhã da terça-feira, é o predicado da oração. Predicado da oração. E aí nós temos aqui o verbo, né, assinar, né, o chefe assinou, né, fica no ar, assinou o quê? Né?
Então, assinou o termo de posse. Ou seja, ele precisa de um complemento para trazer sentido à frase, né? Para trazer sentido à oração. Então, o chefe assinou o que? Assinou, né, o termo de posse. Então, o termo de posse é um termo que completa o sentido do verbo assinar sem o auxílio de uma preposição, né? Ele assinou o termo. Esse o, ele é um artigo, não é uma preposição, né? Ele tá definindo o termo, né? Tá dizendo que o termo é um nome masculino, tá? Então, ele não é uma preposição, é um artigo. Tá? Então, o chefe da divisão assinou o termo de posse. Que assinou o termo de posse, a pergunta que eu faço antes do verbo, para descobre o quê? O sujeito. Então, o chefe da divisão é o sujeito. Então, o resto é o predicado. E observe que o verbo ele precisa de um complemento. Assinou o quê? Né? Assinou o termo de posse. Então, vocês observam logo que para eu reconhecer o objeto direto, né? Lembrando que o objeto direto é o termo que completa o sentido do verbo. Aqui o verbo assinar. Né? Então, ele completa o sentido do verbo. Então, nesse caso, o termo que completa o sentido do verbo é o objeto direto. Né? E aqui nós temos assinou o quê? Né? Assinou, né, o termo de posse na manhã de terça-feira. Então, o termo de posse é o predicado da oração. Terceiro padrão de oração. Agora eu tenho um sujeito mais um verbo transitivo indireto, né, que nós chamamos de objeto indireto. Né? E também nesse termo, aqui tem aqui entre parênteses o adjunto adverbial. Né? Então, o Brasil precisa de gente honesta em todos os setores. Esse em todos os setores, ele é um adjunto adverbial. Ele está aqui para modificar o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. Então, precisa de gente honesta, honesta em todos os setores. Né? Então, precisa em todos os setores. Né? Então, ele está junto do verbo, exatamente para modificar o sentido do verbo. Né? Dá uma maior amplitude no sentido do verbo. Então, quem precisa de gente honesta? Né? A resposta é o Brasil. Então, o Brasil é o sujeito da oração. Nós temos aqui um sujeito da oração, o Brasil. Precisa, é o verbo precisar, né? Eu preciso, tu precisas, ele precisa. Nós precisamos, vós precisais, né? E eles precisam, né? Vós precisais, eles precisam. Então, observa que precisar, que é o verbo. Né? Então, eu tenho o sujeito, o Brasil, preciso o verbo, e esse verbo precisa, quem precisa, precisa de alguma coisa. Né? Então, a gente observa que é um verbo que pede um complemento. E aqui aparece, né, uma preposição, precisa de, né, de, preposição, palavra invariável que liga a palavra, e às vezes liga oração também. Mas aqui nós estamos falando que precisa de gente, está ligando precisa, verbo, e ligando duas palavras, precisa e gente. Né? Então, de. Então, aqui nós temos uma preposição. Tá? Então, esse verbo ele precisa de um complemento, e esse complemento ele vem ligado com uma preposição. Então, por isso nós chamamos de objeto indireto, termo que completa o sentido do verbo com o auxílio de uma preposição. Então, objeto indireto. Então, o terceiro padrão de oração é sujeito mais um verbo transitivo indireto. Né? Indireto porque ele prescinde, né, o complemento de um verbo com o auxílio de uma preposição. Quarto padrão, sujeito mais verbo transitivo direto e indireto. Né? Aqui eu tenho uma oração, né, onde eu vou ter lá o sujeito mais um verbo que ele pede na sua regência um objeto direto e um objeto indireto. E aí nós temos o seguinte, os desempregados entregaram suas reivindicações ao deputado. Né? Então, quem entregaram suas reivindicações ao deputado? Foi os empregados. Então, sujeito da oração, os empregados. Né? Entregaram a quem? A pergunta que nós fazemos. Né? Entregaram a quem? Ao deputado. Né? No caso, ao deputado. Entregou o quê? Né? Suas reivindicações. Então, observe que o verbo, ele para ser completo, ele precisa de dois complementos. Né? Entregou a quem e o que.
né? Então, se quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Observe que quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Quem perdoa, perdoa a alguém, né? Não perdoa o quê, né? Perdoa a alguém. Quem obedece, obedece, né? Obedece a quem, né? Obedece a alguém, né? Então observa que eu preciso de complementos e esse complemento tem uma preposição. Nesse caso, né? Quem entrega, entrega algo, né? E entrega algo, mas para quem? Eu preciso de dois termos para completar o sentido do verbo, tá? Então, os desempregados entregaram suas reivindicações ao deputado. No Congresso, né? No Congresso é um adjunto adverbial, né? De lugar. Entregaram no Congresso. Então, veja bem, gente. Os desempregados entregaram o quê? Né? Entregaram o quê? As suas reivindicações. Então, essa pergunta que eu faço depois do verbo, entregaram o quê? Né? É o quê? Quando eu faço entregar o quê, é para coisa, né? Entregar a quem? Ou entregaram o quê? Entregaram quem? Né? Então, nós chamamos de objeto direto. Né? Então, entregaram o quê? Entregaram as reivindicações. Entregaram o João. Entregaram quem? Entregaram o João. Né? Então, nesse caso, é um objeto direto, completo sentido do verbo, sem auxílio de uma preposição. Né? Agora, aqui nós temos o seguinte: os empregados entregaram suas reivindicações ao deputado. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Né? Então, se vocês falar que ele entregou, tá, mas entregou a quem? Tá, mas entregou o quê? Né? Eu preciso, né, quando eu for fazer a redação de uma oração, eu preciso definir de forma clara, concisa, né, para que não haja reivindicação, né, ou duplicidade de interpretação. Então, os desempregados entregaram o quê? Suas reivindicações a quem? Observe o que e a quem, né? Esse a quem, ou a que, se refere a complemento do verbo, mas com a preposição, né? Esse a quem, né? Então, ao deputado, né? Aqui já entra a questão de crase, mas aqui, nesse caso, fusão, né? Aqui nós temos a fusão de a, artigo, né? A preposição, mais o, né? Que é o artigo, tá? Então, veja bem, em vez de colocar assim, entregaram a reivindicação, o deputado, não, entregou a quem? Entregou a o deputado. Então, esse a, ele é uma preposição. Observa que deputado é masculino, então seria o o, né, que é o de artigo, é o o que está aí do lado. Mas o a é uma preposição, não é um artigo. Eu vou usar a antes de um nome feminino, né? Quando não for preposição, antes de nome feminino. Aqui, deputado é um nome masculino. Então, a palavra que o precede é um artigo o e não um artigo a. Então, esse a que existe aqui é uma preposição. E se é uma preposição, ele completa o sentido do verbo, né? Completa o sentido do verbo com o auxílio de uma preposição objeto indireto, né? Lembrando, objeto direto completa o sentido do verbo sem auxílio de preposição. O objeto indireto completa o sentido do verbo com auxílio de uma preposição. Então, aqui nós temos o sujeito, os empregados, né? E o verbo, né? Entregar, aqui, né? No caso, entregaram, e os complementos verbais que ele precisa na sua regência, ele precisa de um objeto direto e um objeto indireto para completar o seu sentido, o seu significado. E o quinto padrão de oração, nós temos o sujeito, um verbo transitivo indireto, né? E os complementos adverbiais, né? Ou adjunto adverbial. Então, nós temos aqui a reunião do grupo de trabalho ocorreu em Buenos Aires, né? Então, quem ocorreu em Buenos Aires, né? Ocorrerá, no caso, ocorrerá em Buenos Aires, a reunião do grupo de trabalho, né? E aqui nós não temos uma pessoa, nós temos aqui a reunião de grupo de trabalho. Então, o que ocorrerá em Buenos Aires? A reunião de grupo de trabalho. Então, a pergunta que eu faço, quem para pessoas antes do verbo e o que para as coisas, é o sujeito. Então, nesse caso,
O que ocorrerá em Buenos Aires é a reunião de grupo de trabalho, é o sujeito. Tudo isso aí é o sujeito da oração, né? E ocorrerá em Buenos Aires é o que? É o predicado, né? Então nós temos um verbo transitivo, né? Ocorrerá, né? Um verbo transitivo indireto, né? Então tudo, ou seja, a reunião do trabalho, de grupo de trabalho, ocorrerá em Buenos Aires na próxima semana, né? Ocorrerá onde? Né? Ocorrerá em Buenos Aires. Observe que tem uma preposição, né? A preposição, por isso que esse termo ele complementa o sentido do verbo com o auxílio de uma preposição. É um verbo, né? É um verbo transitivo, porque ele precisa de ser complementado e com o auxílio de uma preposição, né? E o termo seguinte, né, é o complemento adverbial. Na próxima semana, né, quando, né, são circunstâncias, então são termos acessórios, né, que vêm complementar aí o sentido do verbo, do adjetivo de outro advérbio, né? O presidente voltou da Europa na sexta-feira. Então, o presidente voltou de onde? Né? Ele voltou da Europa, né? Observe que o verbo aqui, né, é transitivo indireto, né? Então, por quê? Ele pede um complemento, voltou da Europa, né, na sexta-feira. Então, ele voltou de onde? Voltou da Europa, então ele pede um complemento, né? Esse dá está completando o sentido do verbo, né? Então, se tem um complemento, se esse complemento ele necessita de uma preposição, então nós dizemos que temos um objeto indireto. Sujeito, sexta e última, ou sexto padrão de oração, sujeito mais um verbo de ligação, né? Nós chamamos aqui que essa ligação é o predicativo do sujeito, né? E mais o adjunto adverbial. O problema será resolvido prontamente. Prontamente, né, é um adjunto adverbial, né? Tudo que termina em mente, né, comumente, é um adjunto adverbial, né? E aqui no caso de modo, né? Então, o problema será resolvido. A pergunta é, o que será resolvido? O problema é sujeito à oração, né? E aqui nós temos o verbo ser, né? Eu serei, tu serás, ele será, verbo ser, e em seguida resolvido, né? Aí a gente coloca a segunda pergunta, né? O problema será ou o problema resolvido? Observe que a ideia fundamental, né, o núcleo do predicado, ele não é o verbo, né, ele é resolvido, o nome, né? Então, o problema será resolvido, né? Então, mais uma vez, o problema será ou o problema resolvido? Então, o núcleo, né, a parte fundamental do predicado é o nome. Tá? Então, nesse caso aqui, esse verbo ser, ele é um verbo de ligação. Né? Ele só está ligando, ou seja, só está dizendo que um estado do problema, né? Que o problema será resolvido. Então, o problema resolvido, esse resolvido nós podemos dizer que é um adjetivo. Né? É a qualidade que vai acontecer com o problema. Tá? Então, nesse caso, nós falamos que é um verbo de ligação e o resolvido é um predicativo do sujeito. Né? O predicativo é a palavra que dá qualidade ao substantivo. Né? É o mesmo que adjetivo. Então, predicativo resolvido é nada mais do que um termo que qualifica o substantivo. Né? E o verbo que está aqui é um verbo de ligação. Simplesmente está ligando dois termos. Ele não está exprimindo ação, né? Ele está exprimindo aqui um estado, apenas um estado, uma passagem, uma qualidade do problema. Né? Então, exatamente, nós temos aqui no resolvido o predicativo do sujeito, né? Porque está simplesmente qualificando o sujeito. E observe que os verbos anteriores, eles tinham uma ação, a parte fundamental estava no verbo, né? No predicado estava no verbo. Aqui não, está no nome. Então, nesse caso, nós falamos que é um predicado nominal, e não verbal, como eram os outros exemplos. Né? Então, gente, professor, mas o que isso tem a ver com vírgula? O que isso tem a ver com o nosso estudo? Tem tudo, viu, gente? Porque, olha só, agora vamos mostrar para vocês aonde não devo usar a vírgula, tá? Onde não devo usar a vírgula. Primeiro, nunca se deve usar a vírgula entre o sujeito e o predicado. Olha só.
Então, se eu não sei o que é sujeito, se eu não sei o que é predicado, eu vou voltar lá para a quarta série e dizer assim, não, onde tem uma pausa, coloca a vírgula. Né? Ah, mas por que o professor não ensinou isso na quarta série? É difícil ensinar para umas pessoas que estão iniciando a vida o que é sujeito, o que é predicado. Né? Eles estão aprendendo a ler, a escrever ainda. Né? E aí a gente vai entender isso lá na oitava série, né? Muitas vezes nem na oitava, só no segundo grau, talvez que a gente consiga entender essa parte. Mas é importante que a gente já tenha essa noção, né? Porque vamos escrever memorandos, comunicação interna, ofício, né? Ou seja, o assistente, né, de recursos humanos, o assistente administrativo ou qualquer setor precisa se comunicar e de forma muitas vezes escrita, né? E eu preciso estar atento a esses detalhes. Né? Então, entre o sujeito e o predicado não se deve usar vírgula. Nós temos aqui dois exemplos. Os alunos, olha só como é bonito, né? Os alunos, dá aquela pausa, né, para descansar a voz, chegaram atrasados, né? Mas observe que os alunos chegaram atrasados, está totalmente errado essa vírgula aí, né? Por quê? O que diz lá o enunciado? Entre sujeito e predicado não se usa vírgula. Então, eu vou perguntar, né? Fazer aquela pergunta abençoada. Antes do verbo, né? Quem chegaram atrasados? Quem para as coisas e o que, né? Quem, desculpa, quem para as pessoas e o que para as coisas. Antes do verbo, eu vou descobrir quem é o sujeito da oração. Então, aqui nós temos alunos, são gente, né? Então, quem chegaram atrasados? A resposta é os alunos. Então, os alunos, eles são o sujeito da oração. Se eles são sujeito da oração, não posso separar do predicado. Né? Vimos lá atrás que sujeito e predicado, eles são termos essenciais da oração. Não pode ser separado, nem por vírgula, nem por ponto, nem por nada. Né? São termos integrantes, né? Se integram, né? Se juntam, então não pode ser separado. Então, se você colocar uma vírgula numa frase como esta, é um erro crasso, né? É um erro que elimina de uma prova de concurso, porque é um erro mais infantil que podemos cometer, né? Separar sujeito do predicado. Outro exemplo, né? O guerreiro parecia estar dormindo. Quem é o sujeito da oração? Quem parecia estar dormindo? O guerreiro, né? Então, o sujeito o guerreiro é o sujeito da oração. Né? E o resto é o predicado, parecia estar dormindo. Então, se o guerreiro é sujeito e o resto é predicado, jamais posso separar por vírgula. Né? Então, nós dizemos claramente que essas duas vírgulas que estão aí, né, lá no, depois de alunos e depois de guerreiro, está totalmente equivocadas. Né? E, repito, é o erro mais infantil que podemos cometer numa redação. Né? No Enem, praticamente, tirou aí boa parte da minha pontuação. Né? Um erro infantil. Então, por isso que eu tenho que entender o que é sujeito, o que é predicado, para não colocar vírgula errada. Também não se deve usar vírgula entre o verbo e seus complementos. Nós vimos lá atrás que o objeto direto, né, o objeto indireto e o predicativo do sujeito são complementos. Né? E muitas vezes digamos aqui, no caso, o quarto permanecer fechado, esse último exemplo aqui, nós temos aqui um sujeito, né? Mas naquela mesma situação que nós falamos lá atrás, em que o assunto, né, o tema não está no verbo, ele está numa palavra, né, num nome, né, no caso aqui fechado, né? Então, predicativo do sujeito, né? Então, esse predicativo do sujeito, ele parece ser um complemento verbal, mas não é, né? Porque ele está praticamente dando sentido. Mas muitos autores consideram como também um complemento verbal. Então, nesse caso, né, encontramos o tesouro perdido. Encontramos a pergunta logo que a gente faz. Né? Encontramos. O quê? A pergunta logo que fica no ar. O que é que vocês encontraram? Né? Então, esse verbo, para ser, né, complementado, ou para ser completado o sentido, ele precisa, é claro, de um complemento. Né? Então, esse complemento nós chamamos de objeto. Né?
E se completa o sentido do verbo com a preposição objeto indireto, sem preposição objeto direto, né? Então, encontramos o quê? O tesouro perdido. Então, a pergunta que eu faço depois do verbo, né? Lembrando que antes é para o sujeito, depois do verbo, o que para as coisas e a quem para pessoas é objeto, né? No caso aqui, né? Encontrei o que? Objeto direto, né? Encontrei quem? Né? Objeto direto. Observe que não tem preposição. Tá? Então, encontramos o que? Encontramos o tesouro perdido. Então, o tesouro perdido, ele é um complemento do verbo encontrar. Se é um complemento, né, é um objeto direto. Né? E se é um objeto direto, ele faz parte do predicado. É termo essencial do predicado. Se é um termo essencial, integrante, ele não pode ser separado por vírgula. Então, esse encontramos vírgula, o tesouro perdido está errado. Né? Ele é sem vírgula. Tá? Então, encontramos sem vírgula, o tesouro perdido é o correto. Né? Segundo exemplo. Obedecemos aos nossos pais. Quem obedece, obedece a alguém. Né? Observa que tem aí um a alguém. Né? Então, esse a alguém, ele é o quê? É uma preposição. Né? Preposição, não é um artigo. Né? É uma preposição. Completa o sentido do verbo com auxílio, né, de uma preposição. E essa preposição é uma palavra invariável que liga a palavra e às vezes oração. Então, obedecemos aos nossos pais. Quem obedece, obedece a alguém. Né? Eu obedeço o alguém, não, aí seria um objeto direto, mas observa que não cabe o que aqui, né? A quem, né? A quem, a que. Né? Então, essa pergunta que eu faço depois do verbo, então vai encontrar o objeto indireto. A que, a quem. Né? E que e quem, aí o que e quem é objeto direto, mas a que e a quem, objeto indireto, tem a preposição. Então, obedecemos, a pergunta que fica, se eu chegar aqui, simplesmente falar assim, obedecemos, fica no ar a pergunta, a quem? Né? Obedecemos a nossos pais. Então, completa o sentido do verbo, e o a quem, né? Tem uma preposição aí. Então, nesse caso, é um objeto indireto. Se é um objeto indireto, é um termo, né, essencial do predicado. Ou seja, o predicado é o verbo e seus complementos. Então, se o predicado é o verbo e seus complementos, eu não posso separar o verbo dos seus complementos. Então, nós temos aí aqui outra vírgula colocada equivocadamente. Né? Existe um erro crasso aqui. Né? Não separa o verbo dos seus complementos. E o quarto permanecia fechado. Aqui muitas vezes causa confusão. Né? Permanecia fechado. Então, nesse caso aqui, esse termo fechado, ele não está complementando o sentido do verbo. Né? Por quê? O permanecer, ele é um verbo de ligação. Né? Observe aqui, o quarto permanecia ou o quarto fechado? A gente observa claramente que o sentido da frase, ela não está no verbo, está numa palavra, fechado. Então, nós dizemos aqui, então, que o quarto permanecia fechado. É a mesma coisa falar quarto fechado. Né? Então, é uma qualidade, né, do substantivo. Então, na prática, o verbo permanecer, ele só está ligando, né, o sujeito, né, ou seja, o substantivo, a um adjetivo, que é fechado. Então, nós temos aqui um predicativo do sujeito. Né? Então, o predicativo do sujeito, que na prática a gente muitas vezes confunde permanecia fechado, né? Pensa que é um objeto direto, mas aqui é um predicativo do sujeito. Ele também são termos essenciais. Eu não posso separar o predicativo do sujeito com o sujeito. Né? Eles são termos, né? Únicos, integrantes. Então, o quarto permanecia sem vírgula. Né? O quarto permanecia fechado é o correto, sem vírgula. Tá? Então, da forma como está escrito aqui, está errado. Né? Então, as três frases estão erradas porque não se deve usar a vírgula entre o verbo e seus complementos. Lembrando que o verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, tudo que a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno, ela é o verbo. Tá? Então,
encontramos, né, essa palavra encontramos exprime a ação de encontrar, né? Obedecemos a ação de obedecer, né? Permanecia, aqui está dizendo que é um estado. Como é que o quarto estava? Né? Ele estava fechado. Então, o verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. E o verbo não pode ser separado dos seus complementos por vírgula ou qualquer outro tipo de pontuação, porque são termos integrantes. Também não devemos usar a vírgula antes de e, nem ou, né, salvo alguns casos previstos. Então, exemplo, vens ou vai. Né? Então, antes de ou, de nem e de e, não se usa vírgula. Então, essa vírgula depois de vens está errada. Né? Depois de vens está errada. Cheguei e saí rapidamente. Cheguei, né, vírgula, e saí rapidamente. Observa que depois, antes, né, de e, né, de nem e de ou não se usa vírgula. Então, essa vírgula também está errada. Né? Nem eu, nem você dormimos bem. Antes de nem, também não se deve usar vírgula. Né? São conjunções aditivas. Né? Eu estou somando. Porque se eu estou somando, por que eu vou dividir? Né? Conjunções aditivas. Então, nós temos aqui algumas exceções. Né? Então, a conjunção e, né, substitui a vírgula entre o penúltimo e o último termo. Né? Então, geralmente, quando eu estou no final de uma frase, João, Marcelo falou e dormiu, então não vou ter o uso de vírgula no final, né, no penúltimo termo, porque ela vai estar adicionando. Então, não é permitido o uso de vírgula. Tá? Mas tem alguma situação particular que, nesse caso aqui, né, eu cheguei e João saiu rapidamente. Aqui sim teria o uso de vírgula, porque o sujeito da segunda oração era diferente. Né? Então, se tivesse, por exemplo, assim, cheguei, vírgula, e João saiu. Aí cheguei, vírgula, e João está correto. Mas nesse caso aqui, o sujeito é o mesmo, né? Eu cheguei e eu saí rapidamente. É sujeito oculto, não está aqui, mas ele é oculto, né? Então eu cheguei e saí rapidamente. Então é o mesmo sujeito. Então nesse caso, essa vírgula está errada. Né? Se for sujeito diferente, é uma exceção, né? Que é alguns casos que nós estamos aqui está nesse salvo, né? Casos previstos são esse tipo de casos, né? Onde o sujeito ele é diferente na primeira oração, eu posso usar a vírgula antes do e, mas caso contrário não. Antes de orações subordinadas substantivas. Meu Deus! Olha só a complicação, né? Então, também não se deve usar vírgula antes de orações subordinadas substantivas. Aí vocês, né, tá pensando, professor, mas como é que um aluno de quarta, quinta série vai saber o que é oração, o que é subordinado, o que é substantivo? É por isso que os nossos professores lá atrás falou assim, onde tiver uma pausa, coloca uma vírgula. É mais fácil falar assim, né, de que ensinar no tempo errado o que é oração, o que é subordinado, o que é substantivo. Né? Então vamos lá. Antes de orações, subordinado, substantivo. Orações, né, é uma frase constituída com verbo. Né? Já falamos isso lá atrás. Né? Oração é a frase constituída com verbo. Então, significa que se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho três verbos, eu tenho três orações. Então, a oração é a frase construída com verbo. Subordinada. Então, nós falamos que a oração ela é subordinada, né, quando ela depende de uma outra oração. Então, nós falamos que ela é subordinada. Nós falamos que a oração ela é substantiva quando ela equivale a um substantivo. Né? Então, o que é um substantivo? É a palavra que designa ser. Né? Pessoas, animais ou coisas. Né? Então, a palavra que designa ser pessoas, animais ou coisas. E vamos aqui, então, a um exemplo. É necessário que a luta continue. Com essa frase, né? Aqui, né, nós temos uma frase e temos também a oração. Né? Frase, qualquer enunciado que exprime comunicação é uma frase.
Mas temos oração? Temos, porque tem verbo, né? Nós temos o verbo ser, aqui, é necessário, é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Né? Verbo ser. E nós temos aqui também que a luta continue, verbo continuar. Então nós temos duas orações. Por quê? Nós temos dois verbos. Né? O verbo ser é necessário, eu sou, tu és, ele é. E continue, que eu continue, que tu continues, que ele continue. Verbo continuar. Temos dois verbos. Se temos dois verbos, temos duas orações. Né? E nesse período, né? O período aqui é uma frase construída com dois ou mais verbos. Então nós temos um período aqui. Então é necessário que a luta continue. Pronto. Se tem dois verbos, então nós temos duas orações. E eu preciso verificar onde começa uma e onde termina a outra. Então, é necessário, aqui eu tenho uma oração, que a luta continue, eu tenho uma outra oração. Mas observe que é necessário, né? É necessário, essa frase, essa oração, ela pede um complemento. Né? É necessário. É necessário o quê? Né? É necessário que a luta continue. Observe que para ela ter sentido, eu preciso de uma outra oração. E essa outra oração é que a luta continue. Então, nós temos aqui duas orações, né? E observe que é necessário. Fica a pergunta logo. O quê? Né? Observa que ela depende de uma outra oração para ter sentido. É por isso que nós chamamos dela de oração, porque ela tem um verbo, e ela é subordinada porque ela depende de outra para completar o seu sentido. Então, é necessário o quê? Observe que o quê, né, pede um complemento, é necessário que a luta continue. Então, nós temos uma oração subordinada. Né? Oração, porque tem um verbo, subordinada porque ela sozinha, né, só essa primeira é necessária, ela não traz sentido próprio. Né? Ela não tem sentido se eu não tiver a segunda oração interligando a ela. Né? E observe que se eu modificar essa oração assim, é necessário a continuação da luta. Não modifica o sentido. O que eu fiz? Eu transformei o verbo continue, o verbo continuar, num substantivo. A continuação. Observe que eu coloco um artigo antes, né? É necessário a continuação. Transformei o verbo num substantivo. Agora, a continuação, ele se torna o quê? Um substantivo. É por isso que essa segunda oração, ela tem um valor de um substantivo. É por isso que nós chamamos de oração, porque tem um verbo, subordinado, porque depende de uma outra oração, e substantivo, porque a segunda, ela equivale a um substantivo. Né? Então, nós podemos classificar assim: é necessária a primeira oração, a oração principal, e que a luta continue, é uma oração, né? Tem verbo, continuar, ela é subordinada, ela depende da primeira, né? E é substantivo, porque ela equivale a um substantivo. Então, veja só como é que é as coisas. Né? Então, mas o professor, mas nós estamos falando de vírgula, o que tem a ver vírgula com isso? Tudo, né? Porque a gramática diz o seguinte: não separe as orações subordinadas substantivas. Então, a oração principal é necessária, que a luta continue, a oração subordinada substantiva. Então, não posso separar por vírgula. Isso significa que essa vírgula está errada. Né? É necessário que a luta continue sem vírgula. Né? Mas antes disso, né, vamos procurar o sujeito da oração. Né? O que é necessário? A pergunta antes do verbo. O que é necessário? A resposta é que a luta continue. Então, que a luta continue, ela é o sujeito da oração principal. Né? E aí nós acrescentamos aqui mais um nome depois de substantivo, é uma oração subordinada, porque é dependente, substantiva, porque ela equivale a um substantivo, à continuação da luta, né? E ela é subjetiva, porque ela equivale ao sujeito da primeira oração, da oração principal. Né? Então, se você colocou uma vírgula aqui, você cometeu dois erros gravíssimos. Primeiro, porque separou o sujeito do predicado, né? É o primeiro erro, né? Gravíssimo. E segundo, porque separou orações subordinadas ao substantivo. Né? Então, eu daria 2-0 para você. Vamos lá. Convém que sejamos felizes. Né? A segunda oração aqui. Convém que sejamos felizes. Então,
vamos ver se se é tudo isso aqui, né? Oração, subordinada, substantivo. Então, convém é o verbo, né? Convir. Então, convém que sejamos felizes. É, a pergunta antes do verbo, o que convém? Né? É, então, o que convém? Então, que sejamos felizes. A resposta é que sejamos felizes. Né? Agora, observe bem que convém, ele está na terceira pessoa do singular. Né? Terceira pessoa do singular. Então, quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, eu tenho aí um sujeito indeterminado. Né? Eu não sei quem é o sujeito, é ele, né? Ele convém, né? A sujeito é ele, né? Mas quem é ele? Eu não sei. Então, sujeito indeterminado. Né? Então, o sujeito da oração, ele é sujeito, é ele, sujeito indeterminado. Né? A resposta é essa. Então, convém o quê? Que sejamos felizes. A pergunta depois do verbo, né? Olha só, né? O verbo na terceira pessoa, como é que confunde a gente, né? Então, convém que sejamos felizes. É, quem é, né? O convém o quê? Né? Convém que sejamos felizes. Então, convém que sejamos... Observe que isso está completando o sentido do verbo, né? Que convém, a pergunta é o que, né? E essa pergunta que eu faço depois do verbo, eu encontro o que? O objeto direto da oração, né? Mas aqui já tem um erro, né? Porque eu não posso separar objeto direto do verbo. Então, observe que eu tenho aqui já um erro. Mas observe que eu tenho convém, o verbo convir, que sejamos, olha, sejamos, né? Que eu sou, tu és, ele é que eu seja, que tu seja, que nós sejamos, que vós sejais. O verbo ser, né? Verbo ser. Então tem dois verbos. Se tem dois verbos, tem duas orações. Verbo convir e verbo ser. Então, convém a primeira oração e sejamos felizes a segunda oração. Esse que é uma conjunção integrante, está ligando as duas orações. Então, convém a primeira oração, só que convém sozinho não tem sentido. Né? Convém, não tem sentido. Eu preciso de um complemento. Então, convém que sejamos felizes. Né? Então, preciso de um complemento. Nesse caso, nós temos aqui a primeira oração é a oração principal. Né? O sujeito é indeterminado, vai entrar na terceira pessoa. Que sejamos felizes. Né? Então, convém o quê? Que sejamos felizes. Completo sentido do verbo. Né? Sem o auxílio de preposição. Então, nós temos um objeto direto. Então, observa que nós temos aqui também uma oração, porque tem, no caso, duas orações, né? O verbo convém e tem o verbo ser. Então, nós temos duas orações. A primeira é a principal, né? Convém. A segunda, ela depende de uma outra para completar o seu sentido. Né? Então, aqui, oração subordinada, né? O que sejamos, né? O que convém? Que sejamos felizes. Completo sentido do verbo. Só que esse complemento, ele vem com outro verbo, né? Então, convém que sejamos. Então, é outra oração. Então, oração subordinada, que sejamos felizes. Eu preciso, né, da primeira oração para completar o sentido da frase, por isso que ela é subordinada. E convém a nossa felicidade. Observa que sejamos aí, né? Eu tirei, simplesmente tirei e coloquei, né, a nossa felicidade. Ou seja, essa segunda oração todinha, ela equivale a um substantivo, né? A felicidade. A felicidade. Né? Por isso que a oração subordinada a substantivo. Né? E para completar ainda, como ela completa o sentido do verbo, então seria uma oração, né? Porque tem verbo, subordinada, porque ela depende da primeira, substantivo, porque ela equivale a um substantivo, e objetiva direta, porque ela completa o sentido do verbo sem auxílio de preposição. Né? Espero que ninguém cometa erros. Né? Então, gente, essa vírgula depois de convém está errado, né? Porque não pode separar duas orações subordinadas, elas são dependentes, né? Então elas precisam uma da outra. Então, quando eu separo por vírgula, eu estou cometendo um erro gravíssimo. Espero que ninguém cometa erros. Né? Se for usar o tom de voz, né? Espero a inflexão, espero que ninguém, dou uma pausa, né? Porque é o que a gente já tinha aprendido antes. Vou dar uma pausa, mas aqui não. Né? Espero. Né? Espero o quê? Né? Primeiro, que é o sujeito da oração.
quem espero? Eu, né? Sujeito oculto, né? Eu espero, tu esperas, ele espera. Então, eu espero, sujeito, eu. Mas ele está oculto, mas é eu, né? Eu oculto. Então, eu espero o quê? Que ninguém cometa erros. Então, esse que ninguém cometa erros, ele está complementando, né, a primeira oração. Mas observa que ninguém cometa, eu cometa, né, que eu cometo, que tu cometas, que ele cometa, né? É um verbo cometer, né? Um verbo cometer. Então tem duas orações. Então aqui é uma outra oração, né? Outra oração. Então espero que ninguém cometa erros. Então essa segunda oração ela completa o sentido da primeira, né? Então que ninguém cometa erros. Que ninguém cometa erros. Ela não tem sentido se não colocar a primeira oração. Espero que ninguém cometa erros. Então, nesse caso, como eu tenho duas orações, né, então, e elas são dependentes, eu não posso usar vírgula. Eu não posso usar vírgula. Continuando, paguei a quem sempre me paga. Né? Paguei a quem sempre me paga. Então, quem é o sujeito da oração? Eu, né? Eu paguei. Né? Eu paguei. Então, sujeito oculto. Paguei a quem? Né? Observe que a pergunta, depois do verbo, essa pergunta a quem eu faço para descobrir o objeto indireto. Tem a preposição a quem. Né? Então, paguei a quem sempre me paga. Então, nós temos aí a segunda oração, a quem sempre me paga, mas observa que paguei a quem sempre me paga. Né? Tem o verbo pagar aqui também. Então, se tem o verbo pagar, eu tenho outra oração. Né? Então, são duas orações. Paguei, a primeira oração, e a quem sempre me paga, a segunda oração. Né? E como elas são dependentes, né? Então, paguei, aqui é a oração principal, a quem sempre me paga, ela é um complemento da primeira oração. Né? E esse complemento vem com uma preposição. Né? Paguei, paguei a quem? Paguei a quem sempre me paga. Então, é um objeto indireto. Né? Completa o sentido do verbo, mas só que aqui é detalhe. Né? Completa o sentido do verbo, mas esse complemento é uma outra oração. Né? Então, por isso que nós temos duas orações. E se temos duas orações dependentes, nós chamamos aqui de subordinadas, dependentes, aqui é o mesmo que subordinadas, então eu não posso separar essas orações. Então, paguei sem vírgula, a quem sempre me paga estaria correto. Com vírgula está errado. Né? Então, todas essas orações que estão com vírgula estão erradas, né? Porque ela não atende ao que a gramática normativa portuguesa pede. Né? Também, né, aqui, gente, nós utilizamos aonde não se deve utilizar a vírgula. Tá? Nosso próximo encontro, vamos dizer aonde devemos usar a vírgula. Até a próxima.